Dr. Durval Salge, por favor. Advogado, mestre em Direito Difuso e Coletivo, especialista em Tecnologia Educacional, palestrante da OAB, coordenador da pós-graduação da Faculdade Legale. A multipropriedade no condomínio edilício. Seja bem-vindo, professor. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Deixa eu ver, já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo o convite a mim feito pela OAB São Paulo, na figura aqui do professor Rodrigo Carpati, a quem saúdo a mesa, saúdo os colegas, não é? Que já palestraram e aqueles que vão palestrar. Antes de iniciar minha palestra, eu tenho duas ponderações rápidas acerca do que já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, não é? A primeira diz respeito à sogra. A sogra no condomínio é antissocial? Eu acho que sim, essa é a primeira. Se a minha sogra vier morar no meu condomínio, aí realmente pega. E a segunda é a seguinte: já há estudos avançados no Brasil, avançados que eu estou falando, que já é um projeto efetivo, do primeiro condomínio edilício de nudistas do Brasil, que vai ser em São Paulo, capital. Aí eu pergunto para vocês acerca do que nós já falamos, professor Rodrigo. E a modulação na convenção condominial? Entrar pelado na piscina é o correto, não é? E entrar de sunga é o incorreto. Então, vocês imaginem, já que nós falamos em elevar a máxima potência, não é? Imaginem, Rodrigo, eu acho que até você quem deve elaborar essa convenção de condomínio, porque é pela sua experiência, não é? Pela sua, não experiência nisso, mas a experiência em saber tudo, né, de condomínio. Só corrigindo, eu não ando entrando pelado em piscina, pelo amor de Deus. Não esqueça da sogra, hein? Só corrija isso rapidamente. Bom, mas é uma brincadeira com ele. Bom, vamos lá, pessoal. Mais para a gente, né, entrar no tema aqui da multipropriedade. Aliás, essa palestra eu tenho feito ela na UAB, no interior de São Paulo, várias vezes, e várias vezes eu sempre inicio com a multipropriedade, porque eu não sei se vocês já repararam, eu já estou com quase 60 anos de idade, o mundo está mudando rapidamente. A sua palestra, não é? A palestra daqueles que me precederam. Ontem eu fui dar uma aula sobre locação de coisas. Vejam vocês, locação de coisas, essa é uma aula que nós dávamos em 40 minutos, no máximo 50. Hoje você tem que parar para poder falar. Não é? Tudo é locação. O streaming é locação, o Uber é locação, o patinete é locação, esses carros agora que você destrava pelo celular, locação. Então, quer dizer, a locação que deixou de ser só fantasia para baile e fita de videocassete, quando a gente ainda pegava, hoje ela se alastrou. Não é? E aqui é o mesmo fenômeno. O fenômeno, ele vem na multipropriedade. Eu até achei que não veria vivo esse fenômeno no Brasil. Por quê? Porque nós somos um povo latino. E o povo latino é um povo egoísta, entre aspas. Então, você nunca imagina, por exemplo, dividindo a sua propriedade. O brasileiro ele fala assim, não, eu vou comprar um imóvel e serei o dono sozinho. Ainda que eu pene muito para poder pagar as despesas, não é? Eu vou querer ser sozinho o proprietário desse imóvel. Ele me traz um custo violento, eu visito esse imóvel 2 vezes por ano, em Campos do Jordão, por exemplo, não é? Mas eu não vou permitir que ninguém use, só o Durval. Então, isso mudou. Foi necessário que a postura do brasileiro mudasse para que a multipropriedade chegasse. Ela começa com o time-sharing americano, não é? Que veio, na realidade, ele veio assim como uma pré-sessão de cinema, e aí veio a legislação da multipropriedade. E a legislação da multipropriedade, na realidade, ela vem para poder, por exemplo, a sua palestra, o que nós vamos falar aqui é exatamente isso. A lei já existe no mesmo sentido que o colega do Rio de Janeiro palestrou, doutor André, né? Doutor André palestrou. E comigo ela já é realidade legal. E com ele ainda é um projeto de lei. Então, vejam, quando nós vamos entrar em multipropriedade agora, é necessário nós observarmos 2 coisas. Primeiro, você precisa de mudar. Essa é a primeira. E a segunda, nós pararmos de dizer que na advocacia não há produtos.
a advocacia está parada, a advocacia... Não, a advocacia está de vento em popa. Todos os novos produtos imobiliários que nós temos, eu, por exemplo, tenho 17 novos produtos imobiliários. Fantásticos, um melhor do que o outro. Mas hoje nós vamos falar sobre multipropriedade. Então, há sempre um campo para o advogado trabalhar, não é? Há sempre um produto novo que você possa ter no seu escritório. Eu acho que um dos intuitos desse congresso é isso, é levar a vocês a ideia de novos produtos para que vocês possam trabalhar em relação aos seus clientes e em relação também a vocês. Não é? Eu trago aqui, pessoal, já iniciando a minha palestra sobre multipropriedade, um empreendimento na Bahia, né, que é o Quintas Private. Foi um dos primeiros que nós tivemos. Você veja, uma casa dessa daqui, que você vai comprar num condomínio fechado lá, se você tiver essa casa sozinho, dá uma olhada pela estrutura da casa. Ela será de um custo, evidentemente, muito alto. E se você dividisse essa propriedade com outras pessoas? Mas, primeiro, você precisa de vencer uma coisa que é sua, que é não ter o egoísmo de entender que o domínio, que todos nós falamos aqui, que é a propriedade, não possa ser compartilhada. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco que eu não imaginei, de novo, né, eu comecei direito em 1981, que eu veria essa possibilidade de hoje você ser dono de uma fração de tempo. A lei aqui fala proprietário de uma fração de tempo. E na convenção eu vou colocar o dono da fração de tempo. Então, vocês imaginem, eu não sou o dono de um imóvel, eu sou o dono de uma fração de tempo. Então, é toda uma mudança que eu, Durval, preciso ter, da época que, não é, dos meus manuais, antes da Constituição de 88, do qual eu fui aluno, que eu preciso de ter referentemente à multipropriedade. Então, nós vamos avançar. Nós temos aí as fotos, todas essas casas estão no regime de multipropriedade. Todas. Nenhuma, eu quero ser dono sozinho. Não há essa possibilidade. Ela é vedada. Não é? Você não é permitido, esse é o condomínio. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, quantas vezes por ano eu irei à minha casa na Bahia? 2 vezes? É exatamente aqui o tempo que eu tenho. Eu tenho 2 frações anuais de tempo para usar o meu imóvel. Não é esse o tema da minha palestra. Não é? Eu vou tratar a multipropriedade muito por cima, porque outro colega irá falar à tarde, não vou falar da convenção condominial da multipropriedade. É bem específica a minha palestra. E pensando, não é, do ponto de vista profissional. Então, também é uma casa aqui. Essa casa eu preciso conversar com vocês rapidamente o seguinte. O regime da multipropriedade, que foi instalado no Brasil, ele permite uma interação nacional e internacional. Isso quer dizer o seguinte, como você é dono de uma fração de tempo, a sua fração de tempo pode ser permutada. Sabe aquela permuta, aquela troca da faculdade, troca ou permuta? É aquela lá. Você pode permutar essa fração de tempo com outra pessoa no mundo todo. Então, alguém, presta atenção que bacana, é exatamente isso do ponto de vista jurídico. Você deposita a sua fração de tempo num banco de horas, a pessoa lá na Austrália fala, olha, eu quero essa fração de tempo nesse timeshare na Bahia. Em contrapartida, eu tenho essa casa no Canadá. Vamos permutar a fração de tempo? Então, a pessoa sai da Austrália, tudo isso o advogado vai fazer. Por isso é que eu falo para vocês que há sempre campo na advocacia. E na parte imobiliária, e aí eu agradeço demais ao AB pela sensibilidade de saber que realmente o direito imobiliário hoje, das áreas do direito, é o que mais tem oferecido coisas novas. Não é? Você pode permutar essa fração de tempo com essa pessoa, né, sem necessidade de pagar a mais, e ele também pagará mais pelo seu imóvel. Vamos prosseguir. Orlando, o sonho de todo mundo em ter uma fração de tempo, não é? Então, você tem uma fração de tempo aqui, pode usar esse imóvel em Orlando. Hard Rock Hotel. Hard Rock Hotel chegou ao Brasil, Fortaleza e Paraná, Ilha do Sol. Exatamente esse empreendimento aqui. Eu não estou fazendo propaganda nem nada. Nós estamos vendo como a coisa está acontecendo e eu, como advogado do campo do direito imobiliário, preciso de estar atento. Não é?
Então, vamos lá, pessoal. O Hard Rock decidiu que nenhuma unidade, repito, nenhuma unidade pudesse ser de uma pessoa só. Todas as unidades, cada unidade, nós teremos 24 multiproprietários. Ó, presta atenção. 24 multiproprietários dentro de cada unidade do hotel. Vamos formando o nosso raciocínio para entendermos daqui a pouco que momento o advogado entra. Bom, em primeiro lugar, é necessário, então, que nós tenhamos, de uma matrícula, 24 matrículas diferentes, para que cada um possa ser proprietário de uma multifração. Por que 24 proprietários? Porque a legislação pede que você tenha, no mínimo, e nós vamos ver a legislação daqui a pouco, 7 dias por ano, no mínimo, de utilização da sua multipropriedade. Então, é matemático. 24 pessoas podem usar 2 semanas cada um o empreendimento. Então, preste atenção. Esse daqui do Paraná, ele é rotativo. O de Fortaleza, você vai usar as mesmas semanas até Jesus voltar. Ele é fixo. Não é? Aqui não. Aqui é flexível. Todo ano as suas 2 semanas mudam. Aí você vai me dizer o seguinte, Durval, isso é de difícil administração. Aí que entra a figura do advogado. Para cada unidade, uma convenção de condomínio de multipropriedade. Ah, Durval, não vai pegar. Já pegou. Já pegou. E eu vou te dizer mais. Veja aqui que interessante o próximo slide. São Paulo, aí deu uma travadinha, acho que já vai. Terá o primeiro empreendimento com apartamentos compartilhados e a venda pelo sistema de multipropriedade. Então, está aqui. Ó. São Paulo já tem. Por que é que eu estou falando em São Paulo e por que nós estamos discutindo isso daqui? Eu fui dar uma palestra em Piracicaba sobre multipropriedade e falei com o registrador que foi à palestra. E ele me disse o seguinte, Durval, multipropriedade em Piracicaba não pega. Realmente, em alguns lugares não pega. Por quê? Porque vamos supor que você divida o seu imóvel 24 vezes. Pessoal, sejamos sinceros, quem vem a São Paulo por lazer? É muito difícil. Mas Campos do Jordão, nem tanto. As pessoas vão a Campos. O Rio de Janeiro eu acho positivo. Eu gostaria de ter uma multipropriedade no Rio de Janeiro. Enfim, são lugares em que há um potencial de turismo. Porque você imagina o seguinte, tá, eu vou pegar o meu apartamento onde eu vivo, vou dividir com 24 pessoas. Quem vai comprar o meu apartamento? 24 pessoas. Então, em primeiro lugar, não pode haver multipropriedade onde você reside. Segundo lugar, tome muito cuidado para comprar, porque em alguns lugares você não vai conseguir instalar a multipropriedade. E por que São Paulo instala? Porque aqui, pessoal, esse hotel é um hotel de compras. Então, as pessoas vêm a São Paulo para fazer compra na 25 de março, para fazer compras no shopping, para fazer compra nas lojas. Então, esse apartamento ele é rotativo. Agora, presta atenção, o Ibis também faz isso, mas o Ibis vende cada quarto para uma pessoa. Esse empreendimento vende cada quarto para 16 pessoas. Qual é a diferença? O custo. Do Hard Rock, salvo engano, é 53 mil o quarto. Acho que parece dar R$800 de entrada, ou 2 mil de entrada, e a prestação acho que é R$700 por mês. Então, quer dizer, é no mínimo, vamos dizer assim, acessível. Vocês estão entendendo, não é? Então, assim, do ponto de vista prático, para a advocacia, ele passa a ser atrativo na medida que nós tenhamos o quê? Essa possibilidade de rotatividade. Deixa eu só passar aqui para o próximo. Então, eu estou tendo um problema aqui que está travando. Será que precisa de passar o passador aqui? Ou talvez... Não. Só passar para o próximo slide. Mas, enquanto isso, nós vamos conversando para não atrasar a palestra. Então, vamos lá, pessoal.
vamos bater uma estaca aqui para nós podermos avançar. Em primeiro lugar, multipropriedade já é uma realidade no Brasil. Não é? Já existem vários e vários empreendimentos de que já nascem com a multipropriedade. Não é? E eu vou te dizer mais. Para que você tenha multipropriedade, é necessário... Agora é bom a gente prestar bem atenção, porque aqui já é uma parte prática da advocacia. Tá? Ou você cria multipropriedade quando você instala o condomínio edilício. Então, quem é que vai bolar essas convenções condominiais? Os advogados da Gafisa, os advogados da Cirela, os advogados daquela construtora. Não é? Ele já cria para aquele determinado empreendimento a possibilidade da multipropriedade. Então, ele já nasce com aquela possibilidade de você dividir a sua unidade em 24 pessoas, ou 10, ou 15, ou 5, não importa. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Os condomínios que estão sendo criados agora, dos quais vocês, advogados, vão trabalhar, não é? Ou vão adquirir. Hoje, por exemplo, com todo respeito, ao adquirir um apartamento, eu veria duas coisas na convenção de condomínio. A primeira, se já traz a possibilidade do Airbnb, eu veria isso imediatamente. E número 2, se já traz a possibilidade da minha propriedade ser o quê? Compartilhada. Pessoal, vamos entender isso daqui como negócio para a gente entrar em convenção condominial e a gente acabar não atrasando aí, não é, a minha palestra. Primeiro lugar, as pessoas, por exemplo, elas têm um apartamento... Vamos colocar Campos do Jordão, por favor, um exemplo. Eu não vendo esse apartamento. Eu não vendo. Esse apartamento está R$850 mil. Hoje, quem tem R$850 mil, normalmente ele não quer comprar um apartamento em Campos do Jordão, sabendo que ele vai, no máximo, 2 vezes por ano. Eu não vou empatar dinheiro aí. Ok. Então, o que eu tenho orientado? Dei essa palestra, inclusive, em Campos do Jordão. Converse com o síndico do condomínio, porque o condomínio é antigo. E convoque uma assembleia para permitir a instalação da multipropriedade. Isso deve ser feito, está na lei. Assim que voltar ali, não é, esse material vai ficar disponível para vocês, eu acredito, não é? No site da OAB, então vocês terão lá direto essa questão. Então, você chama uma assembleia e que permita que a sua propriedade possa virar multipropriedade. Porque quando você for levar, não é, ao tabelião a escritura pública de instalação da multipropriedade, o tabelião vai falar, o prédio deixa, o prédio permite, como na palestra do Dr. André. Há uma, vamos dizer assim, há uma assembleia que permita, não é, que você instale a multipropriedade. Então, primeiro você chama, não é, e Campos do Jordão já estamos chamando essas assembleias. Me parece que 12 condomínios edilícios já estão chamando a assembleia. E aí, o que você faz? Estamos falando do ponto de vista prático. E aqui que entra a nossa figura, que é a figura do advogado, que a gente nunca pode esquecer, pessoal, ainda em congresso, a parte prática da advocacia. O que eu vou fazer? Como eu posso ajudar o meu cliente? Não é isso? Como eu vou ganhar? Já existem honorários para isso? Posso oferecer esse produto a um cliente meu que tem, por exemplo, uma casa em Caraguatatuba que não consegue vender? Não é? Então, essa é a primeira ideia. Você acompanha, porque a pessoa vai falar, doutor, o senhor pode me acompanhar? Acompanho, nós vamos até lá, conversamos com o síndico, verificamos essa possibilidade. Então, nós alteramos a convenção, permitindo a instalação da multipropriedade. Pessoal, rapidamente, para a gente não perder de vista e não deixar de lembrar, para os empreendimentos novos, e eu tenho conversado com os advogados das construtoras, não é? Muitos deles já vêm com a possibilidade de multipropriedade, principalmente em instância turística. Por quê? Porque você pode compartilhar. Então, vamos dar um exemplo rápido. Não é? Está aí, ó. Olha o que diz a lei. Multipropriedade é o regime de condomínio. Então, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Foi dito aqui hoje do condomínio.
Quando você fala em condomínio, hoje você tem condomínio, em geral, condomínio edilício, condomínio em multipropriedades, condomínio em lotes, condomínio urbano simples, o CUS. É um nome estranho, né? CUS. Né? Enfim, até eu digo, né? No condomínio urbano simples, cada um tem o seu pedacinho, né, de terra. Mas é para uma outra palestra. Mas, enfim, não é? E o condomínio em multipropriedade. Então, quando você fala condomínio hoje, você fala um monte de condomínio. Eu jamais nem sei. Onde eu terminei de contar são 11. Olha como o direito imobiliário brasileiro mudou. De 2 anos para cá. Eu nem durmo. Não é? Então, olha que bonito, não é? Multipropriedade, eu já estou avançando. É o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo. Não sou eu que estou falando, é o legislador. Puxa, eu estou com 60 anos de idade, eu falo dono de uma fração de tempo, vou colocar a doutora Andrela no meu imposto de renda. Proprietário de uma fração de tempo. Olha que lindo. Então agora, tempo é o quê? Tempo é dinheiro literalmente e legalmente. Então, a qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade. Ótimo, né? Porque quando eu vou na minha semana, eu quero ir sozinho. Né? Da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Onde pega aqui? A forma alternada. Porque todo mundo vai querer ir para Campos do Jordão em julho. E não dá. Eu só tenho 4 semanas e 24 proprietários. Eu teria que sortear. Não é? Então, você tem que entender que esse ano você vai e não vai mais em julho 4 anos. Mas vai na Páscoa. Vai no Carnaval. Não é? Mas é interessante. Então, aquele imóvel que você tem 850 mil reais sozinho, o que você faz? Você procura um advogado. O advogado, primeiro ele terá uma convenção do condomínio autorizativa, aí ele vai abrir uma escritura pública de multipropriedade. Quantas partes você vai querer? 10. 10. Então, são 10 pessoas pagando 85 mil reais cada um. Já vende melhor 85 mil? E eu divido ainda em 100 vezes de 800 reais. Uma deposita na poupança do meu filho. Pronto. Eu consigo alienar, eu divido os meus custos do imóvel. Agora, o advogado que vai ser o orientador, vai ser o facilitador, vai ser o técnico que vai intermediar esse negócio, né? Ele vai ter que, dentro dessa escritura pública, aqui nós temos a fração de tempo. É que eu estou um pouco premido pelo tempo, mas lá está, 7 dias seguidos ou intercalados. Então, eu vou avançar para o que interessa, não é, para nós, que é a minha palestra, que é a convenção coletiva dentro do condomínio edilício. Muito bem. Está indo lá. Bom, enquanto o computador avança, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Turma, dentro da escritura pública, você vai ter que inserir obrigatoriamente uma convenção do condomínio em multipropriedades. Então, espera lá, doutor, vamos ver se eu entendi. Eu vou ter uma convenção do condomínio edilício? Vai. E dentro do condomínio em propriedade, eu vou ter, em multipropriedade, também terei outra convenção? Sim. E essa convenção, por exemplo, o que ela vai regulamentar? O tempo que você vai usar, os dias que você vai escolher, a troca dos mobiliários do apartamento, que serão divididas por todas, as regras de que quando é o seu tempo de sair do apartamento, você tem que sair do apartamento porque ela vai entrar. Então, tudo isso nós estaremos trabalhando dentro da escritura pública de constituição do condomínio em multipropriedade. Como o senhor tem feito? Eu tenho cobrado 2 vezes, e não está errado. Eu cobro a própria instalação da multipropriedade e cobro também, não é, a convenção de condomínio dessa multipropriedade. Porque não é fácil, nós temos que destacar dia, nós temos... Deixa eu só ver se eu consigo avançar.
Bem, então, essa convenção, ela deve ser apresentada junto com a escritura pública de constituição da multipropriedade. Eu acho que deve ser comigo, porque não travou com ninguém. E, de qualquer maneira, não é? Eu vou prosseguir, porque o slide é meramente só, vamos dizer assim, indicativo, não é? E eu tenho de cabeça isso daí. Então, pessoal, vamos entender o seguinte, isso é muito importante. Primeiro lugar, veio para ficar. Então, você precisa de saber que isso existe, como advogado. Número 2, e o mais importante, você precisa de oferecer esse produto para o seu cliente. Isso é muito importante. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade. Na crise que nós estamos, as pessoas estão reféns de uma situação. Quando eu sei que a crise é forte? Quando os nossos filhos casados voltam a morar com os pais. Aí a crise é forte. Meu filho casou, engenheiro civil, que coisa mais linda, foi viver com a família. Seu filho perde o emprego e fala, pai, estou voltando. Aí você percebe que a crise é forte. Não é? Esse é o momento que nós estamos falando. Então, você não consegue vender o seu imóvel. Então, por favor, pessoal, você potencializa a venda, não é, desse imóvel. Está lá, agora nós já podemos colocar na tela, doutor Rodrigo. Só já uma ponderação importante. Ah lá, ó. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição, que é o que você vai elaborar, escritura pública de instituição da multipropriedade, a convenção de condomínio em multipropriedade. Então, você tem a convenção do prédio, que diz que você pode nadar pelado ou não, e vai ter a convenção do condomínio em multipropriedade, que é um outro produto dentro do mesmo produto. Esse convenção, pessoal, dá lá, ó, diz lá, em vermelho. Participar e votar pessoalmente por intermédio de procurador ou representante, né? Desde que esteja quite com as obrigações condominiais. E as obrigações condominiais são duas. Primeiro, a obrigação condominial perante o condomínio edilício. E a segunda, a convenção, a sua quitação das despesas perante a multipropriedade. E o que diz a lei? Quando você vai adquirir esse imóvel, pessoal, aí já entrando no aspecto prático nosso do advogado, né? Eu gosto sempre, nas minhas palestras, até peço vênia, para dar uma palestra assim, mais prática. Não é? Eu não sei se eu faço um contrapeso aqui, no sentido de dizer para vocês o seguinte, esse produto é espetacular, não é? E vejam, né, o voto do multiproprietário corresponde à cota de sua fração de tempo. Enquanto que no condomínio edilício normal, o seu voto pode ser a fração no solo. Que no meu caso, como eu tenho um apartamento duplo, eu voto 2 vezes. Então eu tenho esse poder no meu. Mas aqui, por exemplo, quem tem mais cotas tem maior poder de voto. Tá? Então, isso é importante. Veja que está tudo isso delimitado pela lei. Diferentemente do doutor André, que a dele ainda é uma hipótese legal, da qual você pode concordar ou não. Aqui já é lei. E diz que são obrigações do multiproprietário, não é, e na convenção de condomínio e multipropriedade. Pessoal, muito me perguntam nas palestras, inclusive perguntaram na última palestra em Itaquá, disseram o seguinte, a convenção de condomínio na multipropriedade é obrigatória? É obrigatória. Você não pensa que você vai pegar e elaborar uma escritura pública de instituição de condomínio em multipropriedade, vai levar na matrícula e o registrador vai registrar, que é a palestra do professor Kikunaga, que foi a primeira, se você não tiver inserido dentro uma convenção de condomínio. Todas as... Eu acho que ele está trabalhando lá na retaguarda, né, para a gente poder avançar. Então, assim... Aí você tem não modificar, não é, o imóvel, porque é muito comum, por exemplo, isso é só para a gente já encerrando, das dificuldades pessoais da multipropriedade. Primeiro lugar, sua esposa chega e fala assim, odiei esse quadro. Quem foi que colocou esse quadro?
foi a Patrícia, esposa do Silvio, um dos 24 multiproprietários. Não, ele sai agora. Ele sai agora, porque, por favor, eu odiei. Ele lembra sua mãe. Bom, aí tem que tirar mesmo, né? A sogra na sala, né? Então, vocês imaginam, né? Nessa convenção, ficará constando todas essas regras. Que você não pode mexer em quadro, você não pode mexer na televisão, você não pode mexer... Então, pessoal, eu vou me remeter aqui ao comecinho da palestra e dizer a vocês o seguinte. A multipropriedade nada mais é do que, primeiro, uma mudança pessoal. Você não pode ir para uma multipropriedade junto com o auxílio de um colega advogado se você, no seu coração, não souber partilhar. Não pode. Você deixa de ter uma propriedade privativa unitária e passa a ter uma propriedade vamos dizer assim, multi-homem. Não é da sua época, mas tinha multi-homem, homem-água, homem-mola. Não é? Então, seria uma multipropriedade. Né? Então, é aquele monte de homem dono do imóvel. Bom, esse é um super produto, eu acho que vale a pena nós... já estou ultimando, eu estou de olho aqui, eu prometo não extrapolar o tempo. Pessoal, outra coisa importante que está aqui, que eu só gostaria de falar para vocês, o legislador foi muito feliz, é um cuidado que ele tem que ter no caso do Dr. André, do Airbnb, de não, entre aspas, micar o produto. Vou dar um exemplo para vocês no direito de preferência. Se eu tivesse que dar o direito de preferência a 23 multiproprietários, eu não venderia. Por exemplo, eu estou almoçando com a doutora, falo, puxa, eu tenho um empreendimento em Campos do Jordão. Quanto é, Durval? 48 mil, você compra uma fração. É minha, a fração é minha. Me reserva isso daí, como eu posso pagar? Não é? Pode pagar dessa maneira, né? X, não é? E ela paga em 10 vezes de 400 e, sei lá, de R$4.800. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se a legislação dissesse que eu teria que dar o direito de preferência, eu estaria morto. Vocês já imaginaram notificar 23 multiproprietários? Então, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, você só vai inserir o direito de preferência se você quiser advogado. Se vocês inserirem o direito de preferência, não diga que assistiram a minha palestra. Porque você acabou de matar a multipropriedade. A lei prevê, mas na prática, falando entre pragmatismo e legislação, a legislação ela diz o seguinte, não me coloca isso, mas se você quiser e for tonto, então ponha. Não é? Então, por favor, se você vai orientar, vai participar da instituição, não é? De um condomínio multipropriedade, vai elaborar a convenção, por favor, pessoal, não dê direito de preferência. Mas quem vai entrar, aquela questão de entrar um estranho no condomínio, esqueça, a multipropriedade é uma coisa do século 22, o século 21 já ficou para trás. Tem uma última questão que eu gostaria... tem o administrador da multipropriedade. Então, tem o síndico da convenção condominial e tem o administrador da multipropriedade. Ficou animadíssimo, não é? Então, está lá de novo na convenção do condomínio. Eu vou encerrar com uma ponderação. A laje. Em 2 minutos. A laje é talvez o melhor de todos os produtos do Código. E ficou constando aqui que nós já temos hoje apartamentos da Minha Casa Minha Vida, eu não vou dizer com 20 e poucos por andar, mas 10 com certeza. No mesmo andar, 10 pessoas. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, a laje, e agora já encerrando, que é o inciso 13, né? Nós temos, na realidade, 13 direitos reais e a laje é o último. Eu até brinco com a Anitta, né? Porque ela, de fazer os clipes na laje e tal. Então, o que eu tenho a dizer rapidamente? Ô, Durval, isso já me perguntaram e eu estou para escrever sobre isso. É possível a instalação da multipropriedade na laje? Porque na laje você compra uma laje. Não é possível.
desse modo, e aí eu já encerro. Primeiro, a multipropriedade está dentro do inciso 1º da propriedade. E a laje está no inciso 13, é outro produto jurídico. Tanto é verdade que quem tem laje não é chamado proprietário. É chamado titular do direito real de laje. Muita gente fala, o proprietário da laje errou. Ele não é proprietário, não é uma figura de propriedade. Então, seria possível, como titular de um direito real, ele partilhar esse direito real em 14. Isso seria possível. Esse empreendimento já existe em São Paulo, e dessa maneira, é um prédio com laje que está sendo construído perto da Universidade de São Paulo, onde meu filho estuda, não é? E tem as lajes, ele está fazendo para a República. Ele ia vender para o Madeiro, eu falei, não, vamos fazer laje. Ele gostou da ideia, já está fazendo laje para abrigar alunos. Tá? Não é condomínio edilício, não é condomínio edilício, não tem convenção, olha que bacana. Não é muito mais fácil você instalar, não tem fração no solo, o proprietário é só da construção base para cima, é só titular de direito real de laje. E eu já fiz inserir que o titular de direito real de laje pode vender, entre aspas, porque não será compra e venda, será cessão de direitos, tornando, então, entre aspas, uma multipropriedade no direito real de laje. Enfim, e para encerrar, pessoal, eu, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo. Não é? Eu acho que eu tenho uma missão, não é? Eu já disse isso, que é tentar levar a todos, ao máximo de pessoas que eu puder, os novos produtos imobiliários. Laje, condomínio urbano simples, condomínio em lotes, condomínio em multipropriedade, para que nós, advogados, possamos ter no nosso escritório, não é, todos esses produtos para atender os nossos clientes. Quanto mais produto você tiver e quanto mais conhecimento desses produtos você tiver, melhor você vende a sua prestação diferenciada de serviço, que é a advocacia. Então, eu acho que esse é o intuito, é trazer à baila, e eu encerro, não é, trazer a vocês desse novo produto, dessa nova possibilidade. Esses honorários estão previstos no nosso uma tabela de honorários da OAB, e dizer que eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem, não é, para contatos, não é, para perguntas que vocês, porventura, queiram dar. Não é? O meu e-mail é o meu sobrenome, jr@gmail.com. Meu sobrenome, jr@gmail.com. Porque, às vezes, a gente não consegue fazer a pergunta aqui, mas consegue fazer por e-mail. Muito obrigado à mesa. Me desculpe eu ter extrapolado aí 4 minutos do meu tempo, mas fiquem... Obrigado.